Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje eu lhes trago Dentro de Mim, segunda temporada. Demons, o legado. Há 6 anos que eu queimava naquela fogueira. Sentia minhas carnes serem consumidas até os ossos. A dor que isso me causava era indescritível, e depois de queimar até os ossos, sentia a dor dos meus vasos sanguíneos, nervos, carne e pele renascendo novamente, só para serem consumidos de novo. Não entendia por que eu não morria de uma vez. Imaginei que meus filhos só mostrassem seu lado mau para mim. Eu implorava perdão para eles. Pedia que me matassem de uma vez. Mas eles apenas se entreolhavam e não diziam nada. Cheguei a notar uma tristeza no olhar dos dois, mas eles nada faziam. Apenas abaixavam as cabeças e saíam. Uma noite em que eu gritava, sentindo meu corpo se refazer para ser queimado novamente, eu vi Damon, como da primeira vez que eu vi, há 6 anos atrás. Ele estava com um olhar triste, mas diferente da outra vez, ele veio em minha direção e parou diante de mim. Me olhou por alguns minutos e abriu suas asas de quiróptero e voou até perto de mim. Ele acariciou meu rosto e em 6 anos eu senti alívio de minhas dores. Pelos minutos que sua mão me tocou, eu não senti o fogo, nem a dor e nem o sofrimento. Então ele disse: "Você não pode morrer, meu amor. Eu te dei a eternidade, porque a queria ao meu lado para sempre. Mas você me apunhalou pelas costas, e só eu poderia tirá-la de você. Por que não me disse que me odiava tanto? E eu teria deixado ir, teria procurado outra, e agora você não estaria aqui." Eu chorei muito. Ele nem ao menos sabia por que eu o matei. Achou que eu estava me vingando por estar ao lado dele. Agora entendia seu olhar. Entendia porque não me olhava com ódio. O que eu fiz? O que fiz? Ele compreendeu minhas lágrimas e disse antes de sumir: "Eu te perdoo, meu amor, e sempre vou amar você. Terá que sofrer ainda por mais 66 anos, até que o ciclo se complete e eu encontre uma nova casca para habitar. Você não me matou como pensou, apenas me mandou de volta para os meus inimigos. Seu sofrimento não se compara ao meu, por ser um traidor da minha própria raça. Quando eu voltar, estaremos quites e a deixarei livre como a humana que sempre foi. Até lá, meu amor, aguente firme." Ele então desapareceu, e a dor e o sofrimento voltaram. Pareciam piores que antes. Mas 6 anos havia se passado, e notei que meus filhos estavam voltando machucados. Aquilo me preocupou, de uma forma que não senti as dores de estar sendo queimada. Ash trazia Shai apoiado em seu ombro. As asas dos dois estavam bastante machucadas e danificadas. Eles não conseguiram chegar até nossa casa. Caíram ali mesmo, na areia, diante de mim. Me desesperei imaginando o pior. Não queria que meus filhos caíssem nas mãos do rei do submundo. Aquele sentimento repentino me assustou. Eu estava preocupada com meus filhos? Sim, eu estava. Apesar de estranho, eu sentia que os amava, porque nunca consegui sentir ódio por eles, por ter me colocado ali. Ignorando toda a dor que eu sentia, por ser queimada, eu gritei por eles: "Shai! Ash! Vamos, se ergam daí! Honrem a força e a determinação de seu pai. Não é hora de fraquejar, ele precisa de vocês. Falta pouco para ele retornar, precisam ser fortes.
Vamos, filhos, por favor, levantem-se. Eu chorava chamando por eles, mas não se mexiam. Meu desespero me levou a gritar pelos cães infernais que patrulhavam a ilha. Seus malditos cães do inferno, apareçam! Meus filhos precisam de ajuda. Seus monstros incandescentes, venham ajudá-los, por favor. Salve meus filhos. Eles me ouviram. Não só eles, mas os súditos mudos de Daemon. Eles já não ligavam mais quando eu gritava. Deviam ter imaginado que era mais uma das minhas crises de gritos. Mas os cães conhecem os sentimentos, mesmo os infernais, e logo duas enormes criaturas já arrastavam os dois para dentro. Daemon havia criado uma sala que ele chamava de Sala da Cura. Quando ele voltava muito ferido das batalhas, ele entrava ali e passava o dia inteiro e a noite. Quando a noite chegava, ele estava restaurado. Os cães os levaram para lá. Aquele foi o primeiro dia que não gritei de dor. Minha preocupação com meus filhos me levou a ignorá-la. Eu queria saber como eles estavam. Olhava para todos os lados, para ver se via alguém para perguntar sobre eles. Foi quando o vi ali, parado à minha frente. Era o cão infernal que Daemon designou para me proteger. Ele olhava para mim, mas não tinha o ódio de antes, nas chamas que brotavam de seus olhos. Ele ficou de pé e falou em minha mente. Eles estão bem. Vão precisar ficar na ilha por mais tempo. Foram vitoriosos, apesar de estarem machucados. Depois de me dizer isso, ele sumiu, numa fumaça negra. Um alívio enorme tomou conta do meu coração. Eu senti ele bater aliviado antes de ser consumido pelas chamas. A dor daquele tormento não parecia mais tão dolorosa. Eu aceitei meu castigo, me arrependendo dia após dia do meu ato hediondo, prometendo a mim mesma que seria diferente. Pediria uma segunda chance para Daemon. Se ele me desse, eu seria a melhor esposa e mãe que pudesse existir. E lutaria ao lado dele pela causa que ele escolhesse. Eu passava os dias calada. Às vezes fechava meus olhos e ia para longe, para os momentos felizes que vivi com Daemon. E assim passava dias, com meu corpo sendo consumido e restaurado por diversas vezes. Um dia ouvi uma voz distante me chamar. Ao passo que eu voltava à realidade, a dor aumentava e a voz também. Eram Chai e Ashi. Eu abri os olhos e os vi, ali parados, me observando. Pareciam preocupados. Ashi então me perguntou: Mãe? Mãe, o que há com você? Não pode estar morrendo. Você não pode morrer. Nós estamos preocupados. Há 66 anos que eles não falavam comigo. Se limitavam a me observar. E mais nada. Aquilo me emocionou e senti meu rosto queimar com as lágrimas mais que as chamas que me consumia. Então eu disse: eu estou bem. Aceitei meu castigo e me arrependo profundamente do grande mal que fiz a seu pai e a vocês. Meu sofrimento é pouco diante do dele. Estou apenas aceitando o meu destino até que ele retorne. Meus filhos fizeram algo que eu não esperava. Voaram até mim e cada um pôs uma das mãos em meu rosto e aliviaram meu sofrimento por um dia inteiro. Passaram a fazer isso uma vez a cada semana. E enquanto faziam isso, conversavam comigo e me contavam de suas batalhas, de como os generais estavam à procura da ilha e como a cada batalha o rei do mundo inferior lhes oferecia o lugar de honra como filho deles e de como torturava de formas indescritíveis a Daemon por se rebelar contra ele. Mas 6 anos se passaram e dessa vez eu não tinha contado. Quando aceitei meu castigo, eu parei de contar os dias, mas acordei. Sim, eu adormeci,
coisa que há muito tempo não fazia. Acordei em minha cama. Damon estava ao meu lado. Estava em outro corpo, mas eu sabia que era ele. Eu chorei. Não um choro falso, mas aquele era verdadeiro. Eu estava feliz em vê-lo e o abracei muito forte, e ele retribuiu o abraço. Duque Agares, um dos generais do rei do abismo Beorhou, se aproximou de seu rei e comunicou a partida e desaparecimento de Damon. Nós o seguimos como nos ordenou, mas assim que encontrou sua nova casca, ele desapareceu. Desconheço a magia usada por ele para isso, meu senhor. Não deixou nenhum vestígio para ser seguido. Beorhou apertou os punhos, fazendo o abismo tremer apenas com seu sentimento de raiva, e então perguntou: quem era o responsável pela tortura dele durante os períodos dos 3-6? Agares relutou um pouco, mas respondeu ao rei: Onósceles. Ela o torturou por todo esse período, não lhe dando paz em momento algum. Como a ex-amante dele, investiu as piores torturas como vingança por ter sido trocada pela humana. Beorhou rosnou e disse: pelo visto ela falhou, pois não conseguiu arrancar dele onde fica seu refúgio secreto. O rei então se levantou, dando 2 passos à frente. Deu a ordem a Agares: me traga Damballa, tenho uma missão para ele. Agares franziu a testa, mas não questionou seu rei. Foi buscar o demônio requisitado. Aquela criatura era envolta em uma névoa negra, e a magia negra era o seu domínio, bem como o voodoo, a fonte de seu poder maior. Tinha um exército de 200.000 criaturas demoníacas, controladas através do voodoo, totalmente leais a ele. Agares se aproximou dele e informou que o rei havia requisitado a presença dele. Diante de Beorhou, Damballa se curvou e recebeu suas ordens. Vasculhe o mundo humano com seus exércitos, encontre o refúgio do general Damon e traga o que me foi negado, e também a prostituta humana. Se ela foi forte para gerar as crias dele, também irá gerar as minhas. Quanto a ele, pode transformá-lo em seu servo ou matá-lo. O demônio sorriu. Ter o melhor general do rei como servo para humilhá-lo por toda a eternidade valeria o esforço de encontrá-lo. Ele partiu com seu exército, escapando do abismo. Se filtrou em uma base militar. Seus demônios possuíram 200 soldados que existiam por ali. E ele possuiu o alto comando, usando sua influência e a tecnologia humana para encontrar Damon e seu refúgio. Alice implorou o perdão de Damon, que leu o coração dela e percebeu que era sincero. Ela realmente estava arrependida. Ele se reuniu com seus filhos, queria a opinião deles, que confirmaram que no último período do 6, ela estava diferente. Já não gritava, mas suportou sua punição com resignação e se mostrou realmente preocupada com eles, quando quase sucumbiram em uma luta, ignorando a própria dor e a prisão onde estava, gritava por socorro por eles. O sofrimento a mudou, pai. Nós sentimos quando a tocamos. Se ainda ama, lhe dê uma chance, mas se não a ama mais, apenas a deixe ficar aqui. Sabe que ela não pode voltar para o mundo dela. Seria caçada e morta, ou coisa pior aconteceria. Damon, depois de escutar tudo o que Ashe disse, perguntou para os 2. O que vocês acham de tudo isso, independente do meu sentimento? Vocês gostariam de ter sua mãe de volta? Ashe e Shai se entreolharam e não demoraram a dar sua resposta. Sim, claro que queremos. Vimos o quanto ela mudou e sentimos que ela nos ama de verdade,
como uma mãe deveria amar seus filhos. Daemon sorriu. Ainda amava Alice, mas não conseguia confiar nela. Daria uma segunda chance acompanhada de uma surpresa caso ela estivesse fingindo arrependimento. Comunicou sua decisão e, depois de renovarem seus laços matrimoniais fazendo amor, ele lhe deu um colar com um rubi em forma de gota. Ela não sabia, mas se não houvesse sinceridade nela, seu corpo teria sido desintegrado no momento em que colocou o colar. Daemon ficou feliz e aliviado por ela estar falando a verdade, mas deixaria ela usando ele por um bom tempo. Ele e seus filhos passaram a treinar e se preparar. Sabiam que o rei do abismo mandaria seus servos mais leais para caçá-los. Ele ainda estava obcecado por seus filhos e faria de tudo para conseguir pôr as mãos e ter o controle sobre eles. Daemon foi ao centro da ilha e desenhou um pentáculo. Usou seu sangue, o sangue de Alice e de seus filhos, e recitando um feitiço em língua demoníaca, fez mais cães do inferno para guardarem a ilha. Havia agora um exército deles, mais de 100 cães de 3 metros de altura, com suas formas negras esfumaçadas. Daemon deu poder para eles, não serem afetados pelo sol, mas ficariam invisíveis durante o dia e visíveis à noite. A fidelidade deles era com a família e mais ninguém. Havia muito a se fazer, mas ele sabia que o principal ele não tinha: um exército. Só os cães não o ajudaria. Sem um exército de demônios como o que tinha. O dele já não servia mais. Se juntaram aos outros para caçá-lo. Foi quando sentiu um poder se aproximar da ilha. Seus olhos ficaram negros imediatamente. Sua armadura recobriu seu corpo e suas grandes asas de quiróptero se ergueram de suas costas. Ele caminhou até a praia, sendo seguido por mim e os gêmeos. Podemos então ver aqueles seres tão poderosos que mesmo de longe sentimos o poder deles. Eram os arcontes, os 7 arcontes de Rabdomad, e Abraxo grande entre eles os liderava. Daemon temeu aquelas divindades, apesar de serem semi-hostis. Reconhecia seus poderes diabólicos. Mentalmente ordenou seu exército de cães infernais que se mantivessem em alerta, e seus súditos me levaram para casa, onde era mais seguro, e nossos filhos se posicionaram um de cada lado dele, com suas asas negras e suas armaduras igualmente em alerta junto com o pai. Os arcontes se aproximaram caminhando no ar. Quanto mais próximos, mais bizarras eram suas aparências. Mesmo com o capuz cobrindo-lhe a cabeça, parecia-se que tinha uma forma piramidal. A uma certa altura, próximos a Daemon e nossos filhos, Abraxas falou: "Primeiro general Daemon, saiba que é uma honra conhecê-lo, o general que ousou desafiar Beowulf e por 2 vezes escapou do abismo." Daemon se manteve em alerta e perguntou para o grande arconte Abraxas: "O que querem aqui? E como me acharam?" Abraxas flutuou até Daemon, que se afastou, indicando que seus filhos fizessem o mesmo. Abraxas era um ser alto de quase 2 metros de altura. Suas vestes eram negras como sua pele. Seu olhar era duro e prescrutador. Ele examinou Daemon e seus filhos o tempo todo. Então falou, respondendo à pergunta de Daemon: "Somos os governantes do mundo material. Sabemos de tudo, general." Daemon respirou fundo e respondeu: "Esse é um título que não carrego mais."
O grande arconte se manteve na mesma posição, pois ainda sentia a resistência e desconfiança de Daemon. Não estava ali como seu inimigo, mas compreendia aquele estado de alerta. Só não entendia no que ele se garantia, já que só havia ali ele e seus filhos. Talvez houvesse algum poder de seus filhos desconhecido para ele. Mantendo a cautela, não se aproximou, apenas disse: conquistou esse título por méritos próprios, general. Não é porque perdeu seu exército que perdeu seu título. Quero deixar claro que não vim até aqui como seu inimigo. Viemos juntar forças ao Senhor e seus filhos. Não estamos satisfeitos com o atual governo. Viemos lhe oferecer uma aliança para benefício mútuo. Posso ver que não tem um exército. Podemos lhe dar um, tão vasto e implacável como um dia já foi o seu. Daemon riu, o que deixou Abraxás intrigado. Então disse: não seja presunçoso, Arcontes. Acha mesmo que não tenho um exército? Pois então observe. Daemon ergueu sua mão e grossas nuvens negras cobriram o sol, escurecendo tudo. Os arcontes puderam ver, atônitos, um exército de cães do inferno, maiores e mais poderosos do que os normais. Era incomum, mas eficaz, ainda mais tão poderosos como aqueles. Abraxás então refez sua oferta. Perdoe minha presunção, general. Seu exército de 100 cães são como 100.000, dado o grande poder que eles têm. Mas com nosso exército unido a seus cães infernais, seu poder bélico pode se igualar ou mesmo superar o de Paimon. Daemon caminhou até perto de Abraxás e lhe perguntou: caso eu aceite sua oferta, o que ganho em troca? Por enquanto, minha guerra contra meus irmãos no abismo é para proteger minha família e os ideais dos meus filhos, que são contrários ao de vocês, que são contrários ao que vocês defendem. Quando conseguirem o que querem, como as coisas serão? O grande arconte olhou para os outros, que desceram até a ilha, e disse a Daemon: podemos conversar e acertar os termos dessa futura aliança. Daemon concordou, e os 5 arcontes o seguiram. Estavam impressionados com a forma de defesa que ele aplicou à ilha. De onde estavam, nada podia ser visto dela. Não importava a altura, sempre tinham a mesma visão. Como fez com os cães do inferno, ele tornou parte da ilha invisível. Logo poderia estar escondendo qualquer coisa nela e não seria possível ver, a não ser que ele permitisse. Daemon os levou até a sala neutra. Havia um encantamento ali e um pentáculo que tomava toda a circunferência da sala, que era circular. Ao pisar na sala, todo e qualquer poder de ambos os integrantes seriam anulados até que saíssem da sala. Ele deu passagem aos arcontes para que entrassem, e antes de entrar, ele mandou que Ashe e Shai ficassem alerta. Ele não confiava nos arcontes. Apesar de poderosos, eram demônios como ele. Quando ele fechou a porta, esta foi selada. Só Daemon poderia abri-la, e só depois de estarem selados lá dentro que ele avisou: senhores governantes do mundo material, esta é uma sala neutra. Nenhum de nós tem poder aqui. Ela foi selada e só eu posso abri-la. Portanto, se essa proposta de aliança for uma trapaça para terem a chance de me matar, saiba que ficarão aqui presos para toda a eternidade. Eu fiquei observando aquelas criaturas de longe. Sentia que Daemon não queria que me vissem. Continuei onde estava. Shai então veio até mim e explicou do que se tratava. Ele pegou um dos livros do pai e me explicou o que eram os arcontes.
Fiquei assustada com todo aquele universo. Há um mundo completamente invisível aos nossos olhos humanos, com cidades, seres poderosos com suas leis e regras. Essas criaturas convivem entre si, se unem, procriam, aumentando seu número e dando origem a novos seres. Os arcontes são hermafroditos e se relacionam entre si, criando novos arcontes e aumentando o governo deles sobre o mundo material e levando seus tormentos aos seres humanos. Depois de me explicar tudo isso, Shai me disse: eu não sei que tipo de acordo o papai fará com eles, mas querem unir forças com ele para destronar o rei. Eu e Ashi somos inimigos desses seres. Eles vão contra nosso propósito de ajudar as pessoas, livrando-as do ataque das trevas. Temos frustrado muitos dos ataques deles. Eu olhei para meu filho e entendi a preocupação. Talvez quem eles queriam no trono se tornasse uma armadilha para eles no futuro. Por 3 dias Daemon ficou naquela sala. Eu vi a ansiedade crescer no semblante dos meus filhos. Enquanto Daemon se reunia com os arcontes, nós recebemos uma visita inesperada. Eu fiquei surpresa porque havia seres que, diferente dos demônios que nos caçavam, sabiam como atravessar as barreiras criadas por Daemon para proteger nossa ilha. Eram sombras. Sim, muitas sombras negras. Aquilo me assustou, pois me lembrei das que me visitaram quando eu estava grávida dos meninos. Eu olhei para os lados procurando meus filhos, mas estava sozinha na praia. Me levantei pronta para correr, mas fiquei paralisada. Não conseguia me mexer. Era como uma paralisia do sono, mas eu estava acordada. Aquelas sombras me cercaram e falaram em minha mente. Eram como sussurros de muitas vozes ao mesmo tempo. Elas me disseram: não tenha medo. Viemos por você. Escolhemos proteger você. A batalha que o general irá travar é poderosa. Os demônios que o caçam são cruéis e implacáveis. Já serviram sobre as ordens dele e agora buscam impressionar o rei com sua captura. Diferente de seus filhos e do general, você não tem poderes. Acabará se tornando uma pedra no caminho, já que eles terão que protegê-la. Por isso estamos aqui, para garantir que o general equilibre as coisas. Seremos sua proteção e seu exército, pois estamos aqui por você. Apenas nos aceite. Eu perguntei em pensamento porque estava paralisada. Por que eu? Não fiz nada de bom, fiz tudo errado. E muito do que acontece é minha culpa. Por que estão aqui por mim? Meus filhos sentiram a presença delas, mas não conseguiram fazer os cães do inferno se aproximarem. Eles temiam aquelas sombras. Os 2 tentaram se aproximar, mas foram impedidos de chegar mais perto. Pude ver que já se preparavam para atacar aquelas coisas, quando ouvi a voz de Daemon gritar para eles: não se aproximem. Elas não vão machucar sua mãe. Se a intenção fosse essa, já teriam feito. Eles pararam e os arcontes pareciam curiosos com aquilo, mas não se aproximavam. As sombras então disseram: você alcançou o equilíbrio enquanto era castigado em seu inferno pessoal. Isso chamou nossa atenção e escolhemos lhe proteger. Aceite nossa proteção. Nos aceite. Era assustador, aqueles sussurros baixos em minha mente. Várias vozes ao mesmo tempo, mas senti uma paz me dominar e então aceitei as sombras. Eu disse em minha mente: eu aceito vocês. Aceito sua proteção. Aquelas sombras, milhares delas começaram a rodear meu corpo. Senti uma dor imensa
e ao abrir a boca para gritar, elas começaram a entrar em meu corpo. Eu sentia eles sacolejar enquanto elas entravam, e quando a última entrou, eu vi tudo girar e escurecer. O que aconteceu em seguida foi assim. Mesmo caída na areia, nem os cães se aproximavam, nem os arcontes. Daimon não deixou nossos filhos chegarem perto de mim. Apenas aguardaram. Eu me levantei e caminhei até eles, mas foram as sombras que agiram através de mim. Daimon me disse que meu corpo foi envolto em um manto negro com capuz, feito de sombras, e meus olhos eram negros como a noite, e eu caminhei até eles. Meus movimentos lembravam um espectro esfumaçado. Quando cheguei perto, as sombras lhe disseram: General Daimon tem tudo de que precisa para desafiar Beorhol. Vejo que tem um acordo com os arcontes e tem um exército de poderosos cães do inferno, além de seus 2 filhos que possuem poderes impressionantes. Agora nos tem como aliadas. Não costumamos nos envolver, mas escolhemos proteger sua amante. Afinal, foi por ela que tudo isso começou. Através dela, lutaremos ao seu lado. Faça sua estratégia de guerra. Retire a proteção da ilha. Deixe que eles o encontrem e ajudaremos a trilhar seu caminho até destronar Beorhol. Abraxás então perguntou: E quando Beorhol for destronado, vocês têm preferência de quem deve assumir o trono? As sombras riram e disseram encarando os arcontes: O general Daimon deve escolher quem vai sentar no trono. Nem sua preferência, arcontes, nem a nossa preferência, mas a dele. A escolha deve ser dele. Abraxás pareceu não gostar muito da opinião das sombras, mas aceitou. Elas então deixaram de me controlar e Daimon me segurou antes que eu caísse. Quando recobrei a consciência, estava em nosso quarto, em minha cama. Daimon me contou o que havia acontecido e eu temi, mas ele me tranquilizou. Meu amor, não tema. Eles estão protegendo você e lutarão através de você. Agora teremos uma chance contra o nosso inimigo. E você estará lutando conosco e não precisará se esconder para se manter segura. Ele me beijou e depois me deu um beijo na testa. Senti que Daimon ainda me amava, como antes, e isso fazia com que eu me sentisse culpada por tudo que fiz. Eu era mais demônio que ele, e ainda assim ele queria me manter segura. Eu não poderia perder aquela segunda chance, e faria de tudo, até dar minha vida se fosse preciso, pela minha família. Daimon se organizou para a batalha e pediu às sombras que descobrisse qual exército estava em seu encalço. Uma delas saiu de mim para buscar a informação desejada. Quando ela voltou um dia depois, informou que era o exército de Damballa que estava controlando uma base militar. Apesar de possuir 200 mil criaturas sob seu comando, apenas 200 soldados foram possuídos por demônios. Ele então organizou seus cães e criou mais. Por estarem invisíveis, os arcontes não sabiam a verdadeira totalidade de todos. Apesar de aliados, eu sentia que Daimon não confiava neles, e acho que eles também sentiram isso. Ele retirou o véu que cobria a ilha, permitindo que os arcontes vissem a vastidão daquele lugar, totalmente fora da realidade humana, em uma dimensão criada por ele. O véu também foi tirado da realidade humana, e um novo lugar, do tamanho do Vaticano, apareceu na imagem de satélite da base militar, controlada por Damballa. Um soldado foi até a sua sala para lhe dar a notícia. Meu senhor, encontramos. Damballa se levantou e, olhando para os papéis que seu servo lhe trazia, franziu a testa se perguntando: por que se deixou achar, general? Tem algum plano, com toda certeza, mas não vou perder essa oportunidade.
Ele se virou para o seu servo e disse: reúna todos, atacaremos com tudo, não vamos dar chance para ele se recuperar. Hoje mesmo o general Daimon se tornará meu servo pessoal. O servo saiu para executar as ordens de seu mestre, e depois de matarem todos os soldados e destruírem a base, seguiram para a ilha. Daimon cercou a ilha da seguinte forma: cada aliado, além de seu exército, tinha um contingente de cães do inferno. Daimon ficou com o norte da ilha, os arcontes ficaram com o sul, Shai ficou com o leste e Ash com o oeste. Eu fiquei no centro da ilha. Era incrível como podíamos sentir a aproximação daquele exército diabólico. Nosso corpo reagia a eles. Quando chegaram perto, todos aqueles seres cercaram a ilha. Suas aparências eram grotescas, exalavam um odor de enxofre e podridão, que com a convivência ao lado de Daimon, aprendi que era uma forma de intimidação. O desconforto que aquele odor causava desorientava o adversário. No entanto, Daimon não era qualquer adversário. Já havia sido general daquele exército e de outros no abismo. E quando eles terminaram de cercar a ilha, Daimon ergueu uma das mãos e um círculo de luz saiu de sua mão, se espalhando por toda a ilha, eliminando o odor por completo. Então ele gritou para Damballa: não precisamos desse tipo de artifício, meu caro. Já sabemos quem somos, mas você, como sempre, gosta de se mostrar. Damballa não gostou muito da atitude de Daimon. Se destacou de entre seu exército e disse a Daimon com toda a sua arrogância: General Daimon, eis os termos de sua rendição. Se entregue, e seus filhos e sua amante humana serão poupados. Eu serei benevolente com você, lhe poupando a vida. Daimon deu uma gargalhada, assumindo sua forma demoníaca, seguida pelos nossos filhos, e respondeu: seu infernal insolente, acha que vou me rebaixar a um subordinado como você? Como ousa pretender que eu me entregue? Acha que já não esperava por você ou qualquer outro? Pois então, aqui vai meus termos para a sua rendição. Se entregue por bem, sem resistência, e serei benevolente com você e seu exército, quando me sentar no trono de Bel-Hur. Damballa fitou Daimon por alguns minutos e gargalhou, e depois disse: perdeu o juízo, general? Pretende mesmo destronar o rei? Acha que pode com todos os outros generais e seus exércitos, só por causa de 2 híbridos? Pois vou fazer você se arrepender de suas palavras insolentes. Damballa deu ordem a seu exército que atacasse a ilha. Seria um ataque simultâneo. Todas as criaturas desceram ao mesmo tempo, julgando haver só Daimon e nossos filhos. Daimon ocultou todos os aliados e os cães, e quando eles chegaram perto o suficiente, Daimon revelou seu exército. Damballa não esperava aquilo, e já era tarde demais para suspender o ataque. Os cães do inferno saltaram, estraçalhando vários demônios ainda no ar. Por terem sido melhorados por Daimon, os demônios não sabiam como lidar com aquela nova espécie. Os arcontes dizimaram o contingente que atacaram pelo sul. Não sobraram nenhuma das criaturas. Seus poderes eram impressionantes. Com seu exército de sarquitas, aliados aos cães do inferno, eram implacáveis. Os sarquitas manipulavam a carne dos demônios através da telecinese e depois devoravam seus corpos deformados. Shai e Ash, mesmo em lados opostos, combinavam seus ataques, derrotando seus inimigos ao mesmo tempo. A sincronia do ataque deles era impressionante. Criaram espelhos negros onde eles atravessavam, trocando de lugar um com o outro, confundindo seus adversários. Muitos dos demônios de Damballa seguiram eles através dos espelhos e sumiram para sempre na escuridão dos espelhos.
Os que escaparam deles eram caçados e destroçados pelos cães do inferno. Dambala ficou atônito por um tempo. Não esperava que Daemon tivesse aliados, vendo seu exército sendo dizimado tão rápido, pois os poderes do general pareciam mais fortes que antes, e seus filhos eram mais poderosos do que o haviam informado. Ele enviou os que restavam com ele, e eu imaginei que ele não queria chegar de mãos vazias até o rei, por isso ele veio em minha direção. Eu sabia que ele queria me levar viva, pois disse isso a Daemon. Achando que eu estava só e desprotegida, avançou contra mim. Quando ele chegou perto, no ponto bem próximo a mim, ele sorriu diabolicamente, ao perceber que todos estavam ocupados e não poderiam me ajudar. Mas quando ergueu sua mão contra mim, sua face mudou para um completo terror, ao se ver cercado por sombras. Elas o destruíram, seguindo meu desejo sombrio. Quis que ele sofresse antes de morrer. Algumas sombras entraram em seu corpo, despedaçando de dentro para fora. Era prazeroso aquele sofrimento. Deixei meu ódio fluir através delas. Aquele ser asqueroso enviou seu exército contra meus filhos e marido. Estava nos caçando. Iria pagar caro por aquilo. Nenhum demônio dos que nos atacaram sobreviveram. Nenhum voltou para contar o que houve. Depois de matar Dambala, as sombras ajudaram a derrotar os outros demônios. Logo nossa ilha estava cheia de corpos demoníacos. Os olhos de Daemon brilhavam de satisfação. Ele desceu dos ares imponente, másculo e sedutor. Caminhou até mim, que lhe entreguei a cabeça de Dambala. E ele a tomou de minhas mãos e a ergueu no ar, celebrando a vitória. Daemon refez a proteção da ilha, ocultando ela da vista humana e demoníaca. Nossos filhos conjuraram um encantamento, fazendo os corpos virarem cinzas. Todos se reuniram, pois os planos agora eram mais ousados. Daemon planejou invadir o submundo, mas antes iria fazer proposta a todos os que ele sabia estarem insatisfeitos com o rei, e assim conseguir aliados. Abraxás então perguntou: General, acha válido isso? Muitos no abismo não estão satisfeitos com o reinado atual, mas não são de confiança. Poderão ajudá-lo, mas irão traí-lo na primeira oportunidade. Sabe que todos almejam o mesmo que o Senhor, o trono do abismo. Daemon pensou no que ele disse e respondeu: Estão enganados. Não almejo o trono do abismo. O que desejo está bem aqui, exatamente aqui. Minha luta é por minha liberdade e da minha família. Sempre foi por isso. E se para ter esse direito eu tiver que destronar o rei, é o que farei. Conheço alguns que ainda são fiéis a mim e virão para o meu lado assim que tomarem conhecimento da derrota de Dambala. Espalhar essa informação será trabalho de um de seus arcontes. Abraxás encarou Daemon e saiu. Ashe então se aproximou e perguntou: Confia neles, pai? Não. Sei bem que eles pretendem colocar seu líder no trono do abismo. Não permitirei isso. Eu já tenho a minha escolha. Não agradará a nenhum lado, nem a mim, mas é a mais apropriada. Shai então falou: Suponho que não vai nos dizer até o último minuto. Daemon olhou para os dois e disse: Será melhor assim. Não pense que por isso não confio em vocês. É apenas estratégia. Nós sabemos, pai. Ashe respondeu. Por meses o rei Beorhor não teve notícias de Dambala. Sua última informação é que tinha encontrado o general e que logo o que ele queria lhe seria entregue. Porém, meses havia se passado e seus batedores vasculharam todos os cantos do planeta,
e nada, nem vestígios de Dambala foram encontrados. Ele já estava achando que Dambala se bandeou para o lado de Daemon, quando uma informação chegou até ele, de que o general Daemon havia derrotado Dambala e seus 200.000 demônios. Quando a informação foi dada, os outros generais que se encontravam no recinto ouviram aquela notícia. Isso causou o efeito que Daemon desejava. Beorhor se enfureceu e, no auge do seu ódio, destruiu o informante. Mas como isso é possível? Ele é apenas um, e mesmo seus filhos sendo híbridos, não são tão fortes diante de um exército tão grande como o de Dambala. Astaro não estava entre os generais, mas ouviu a notícia dada pelo infeliz informante. Era o que precisava para se decidir. Estava cansado do governo de Beorhor e pensou que talvez o primeiro general Daemon criasse um governo melhor. Da mesma forma, a sorrateira que se aproximou para ouvir o que se passava, se retirou. Reuniu suas 40 legiões de demônios leais apenas a ele e saiu do abismo. Como um grande duque infernal, sua passagem era livre, e como um enganador que era, teve a garantia dos que guardavam os portais do abismo, que o rei não saberia de sua saída, pois ele queria surpreendê-lo com a cabeça do general Daemon. Assim, Astaro saiu, ocultou sua legião e se misturou aos humanos, assumindo a forma de um deles. Queria saber como encontrar o general Daemon e oferecer sua lealdade e seu exército a ele. Por dias, Daemon visitou o submundo, usando caminhos conhecidos por ele. Visitou o abismo abissal, onde residem as 3 maldades primordiais, cujos nomes não devem ser pronunciados. Beorhor nunca suspeitou de sua presença ali. Nunca imaginou que seu inimigo estava tão próximo a ele. Com a ajuda das maldades primordiais, demônios que deviam favores a ele, conseguiu falar com alguns dos generais que sabia da insatisfação contra o rei. Estes, ao saber que o general Daemon tinha aliados poderosos, juraram lealdade a ele. Um desses leais, a Daemon, era os responsáveis por guardar os portais do abismo, e imaginando que ele corria perigo, informou que Astaro estava caçando ele. Daemon nada disse. Conhecia o Duque Astaro. Sempre teve uma boa relação com ele e sabia que ele não comprava uma briga se não tivesse algum benefício a seu favor. Depois de formar alianças e deixar aliados infiltrados no abismo, esperando suas ordens, foi ao mundo humano procurar por Astaro. Ele o encontrou em um comício político. Daemon riu. Aquilo era bem apropriado para um demônio enganador como Astaro. Daemon o observou aconselhando o futuro prefeito sobre que palavras falsas e convincentes usar para conseguir votos. Ficou em um ponto estratégico na multidão, onde foi avistado por Astaro. Quando o comício terminou, ele convidou Daemon para comer algo. Me acompanhe, general. Tem muito tempo que não venho aqui. Tinha esquecido dos prazeres que os humanos proporcionam quando bem direcionados. Nós precisamos conversar. Daemon o acompanhou até um restaurante. Escolheram uma mesa afastada e logo uma garçonete veio anotar os pedidos. Astaro escolheu uma forma humana muito bela aos olhos. Tudo em sua forma despertava a libido e o desejo de lascívia em quem se aproximasse dele. Aquela garçonete, no entanto, o ignorou completamente, o que o deixou intrigado. Depois que anotou os pedidos, ela se retirou como se ele fosse um cliente qualquer. Ele então questionou: como ela resistiu? Que interessante! Daemon riu e respondeu: você não conseguiu perceber o que ela é? Realmente está enferrujado quanto ao mundo humano.
Já se perguntou onde estamos? Astaro encarou Daemon por um momento e disse: Claro que sei, general. Estamos na Irlanda. Não fiquei longe dos humanos tanto tempo assim, a ponto de esquecer as partes de seu mundo. Sim, grande duque, mas provavelmente esqueceu a quem pertence esse país. Daemon falou, percebendo a surpresa nascer na face de Astaro, que respondeu surpreso com seu esquecimento. Hunter Killer. Exatamente, grande duque. Ela, a garçonete, é um de seus vigilantes. Ele provavelmente já deve saber de nossa presença em seus domínios. Seja gentil quando ele aparecer e teremos alguma chance de sairmos vivos daqui. Daemon falou já sabendo que tolerância não era o forte de Astaro. A jovem garçonete voltou com os pedidos e antes que ela saísse, Astaro a segurou pelo braço e perguntou: Quando seu senhor nos dará a honra de sua companhia? A jovem o encarou e seus olhos ficaram negros. Ela sorriu de canto e disse: Está na mira de meu senhor desde que seus pés imundos tocaram em nossas terras, duque Astaro. Daemon segurou o braço de Astaro, o incentivando a soltar a garota. O que ele fez sem resistência. Quando a jovem se afastou, Daemon disse: Ficou louco, duque? Quer comprar uma briga desnecessária? Astaro riu, enquanto começava a comer e respondeu: Não, Daemon, não quero comprar uma briga desnecessária, mas consegui um aliado poderoso para você. Hunter Killer é filho de um anjo com um demônio muito poderoso. Seu pai, o poderoso rei Caim, dominava esse país em seus tempos de glória. Com Hunter não é diferente. Ele e sua esposa, uma fada igualmente poderosa, ainda mantêm seu reinado intocável. Seria bom ter o apoio dele contra Beorhor. Daemon ficou surpreso com o que o duque disse. Não esperava que ele estivesse insatisfeito com Beorhor. Sempre lhe pareceu que se davam bem. Não sabia que estava insatisfeito com o reinado atual. Mas estou. Você ou o moleque seria uma ótima escolha para rei. Mas como sei que seu objetivo é viver em liberdade com sua família, como o Hunter fez, eu proponho que, quando destronar Beorhor, dê o reinado ao moleque. Daemon ponderou um pouco e perguntou: Então não estava me caçando? Veio me ajudar? Sim, general. Eu e minhas 40 legiões. Mas ainda não é suficiente para destronar Beorhor. Mesmo você fazendo alianças com os generais que lhe apoiam, são poucos. Mas ele não tem só isso ao seu favor, duque Astaro. Não estou certo, general Daemon? Astaro virou-se para trás e Hunter estava de pé, recostado em uma pilastra do restaurante, com um sorriso cínico de sempre, encarando os dois lordes infernais. Ele se aproximou e puxou uma cadeira. Chamou sua serva e pediu que lhe servisse o mesmo que os dois comiam. Então Astaro perguntou para Daemon: Do que ele está falando, general? Quem mais está aliado a você? Daemon então contou dos arcontes e das sombras, além de sua legião de cães infernais modificados. Hunter então completou: Sem falar nos gêmeos híbridos, que têm um poder impressionante. Astaro gargalhou e falou: General, conseguiu esconder o jogo? Como fez isso? Na verdade, como consegue ficar oculto a ponto de ninguém o encontrar? Daemon riu e respondeu: Minhas habilidades, duque Astaro. Já esqueceu que posso criar dimensões e criaturas, aperfeiçoando-as de acordo com as minhas necessidades? Mas como sabe do meu exército, Hunter? Tenho cuidado em ocultá-los em minha ilha e ocultar minha ilha mesmo dos olhos humanos. Como nos vê? Hunter olhou para ele e disse: Esqueceu que minha rainha é uma híbrida de fada e bruxa? Ela sente qualquer vibração desencadeada por qualquer poder, mesmo que seja de forma sorrateira, como o senhor general Daemon tem feito.
Usa seu poder unindo a magia e a feitiçaria de forma discreta e sorrateira. Pode passar despercebido por Belro e seus vigilantes, mas não para Eva. Ficamos lhe observando desde que declarou guerra contra o abismo. Astaro então perguntou: o que pensa da atitude do general? Eva e eu apoiamos a atitude do general Daemon e ouvi sua intenção de conseguir minha ajuda nessa contenda. Estou disposto a ajudar com uma condição. Daemon o fitou por um momento e perguntou: e qual seria essa condição? Que viva como eu e Eva. Nós usamos nossa liberdade para ajudar o próximo. Mantemos esse país em segurança. Não nos envolvemos em assuntos humanos, nem interferimos no segmento normal de suas vidas. A não ser que forças externas estejam atuando no destino humano. Portanto, Duque Astaro, o seu prefeito escolhido não assumirá a prefeitura. Astaro torceu o nariz, mas respeitou o território de Hunter. Ele olhou para Daemon, que respondeu: é só o que quero. Viver em paz com minha família. Eu aceito suas condições. Para mim está ótimo. Hunter se levantou e disse: estarei pronto quando for invadir o abismo. Ele se despediu e saiu do restaurante. Astaro então perguntou: confia nos arcontes? São traiçoeiros e sua lealdade é para o demiurgo. Sabe que eles vão querer pôr seu rei no trono do abismo. E até onde sei e tenho ouvido e presenciado, os ideais de seus filhos vão contra as práticas dos arcontes. Não acha que está brincando com fogo, general? Daemon recostou na cadeira e disse: sei o risco que estou correndo, Astaro, mas não podia recusar ajuda. Não teria tido vitória contra Damballa se não tivesse a ajuda deles. Mas estou preparado para uma possível traição. Astaro comeu o último pedaço de sua refeição e perguntou: como conseguiu procriar com uma humana? Demônios do nosso nível acabamos por matá-las, mesmo durante o ato. O que fez? Daemon sorriu e respondeu: eu a modifiquei, a tornei eterna. Ela se cura mais rápido e profanei o corpo dela durante toda a gestação com cadáveres. Astaro o encarou e depois de um breve silêncio disse: eu pensei que a amasse, general, mas vejo que continua tão cruel como antes. Imagino que só esteja com ela por causa de seus filhos. Daemon, olhando sério para ele, respondeu: mas foi justamente por amar Alice que fiz tudo isso. Eu me apaixonei por ela e a queria a meu lado por toda a eternidade. Então a modifiquei, assim que soube que ela estava grávida. Eu sabia o que podia acontecer no processo de gestação. Então eu mesmo cuidei dela durante todo o processo e preparava o corpo dela para sustentar a gravidez até o final. Mas os méritos de resistência são dela. Astaro o encarou. Era surreal ver aquele general conhecido no abismo por sua crueldade e maldade, implacável com todos os que atravessassem seu caminho. O braço direito de Beorhú, seu primeiro general, rendido aos encantos femininos de uma humana. Não era à toa que Beorhú queria a esposa de Daemon para ele. Deveria estar tão curioso quanto ele estava. Como uma humana conquistou o coração do primeiro general do abismo. Daemon voltou para casa com um novo hóspede temporário da ilha, o Duque Astaro, junto com ele 40 legiões de demônios. Invadir o abismo era uma questão de tempo. Daemon se reuniu com todos e nos apresentou o Duque Astaro, que depois de me cumprimentar, encarou Abraxas com desconfiança. Percebendo o sentimento dele, Abraxas lhe disse: Duque Astaro, estamos do mesmo lado. Eu e meus arcontes juramos lealdade ao general Daemon. Não vamos dar para trás se é o que está pensando. Astaro cruzou os braços e respondeu:
Assim espero. Sei que são fiéis ao demiurgo e que gostariam de vê-lo reinando no abismo. Espero que não ofereçam resistência à escolha do general. Abraxás olhou para Daemon e perguntou: O general já fez sua escolha? É isso que o Duque está querendo dizer? Daemon respirou fundo e respondeu: Ainda não, mas já tenho um candidato além de mim mesmo. Percebi pelo jeito que Ash e Shai se olharam que não gostaram de saber que o pai estaria cogitando sentar no trono do abismo. Mas não disseram nada. Depois que tudo ficou esclarecido, planejaram como seria a invasão ao abismo. Daemon então disse: Eu tenho aliados infiltrados na corte de Beorhul e conheço outros caminhos para chegar ao abismo, sem ser pelas portas da frente. Em todo caso, o exército que guarda a entrada do abismo está do meu lado. Astaro pensou um pouco e perguntou: Diz que conhece outro caminho até o abismo? O único outro caminho que conheço é pelo abismo abissal, onde residem os 3 males primordiais. Se esse for seu caminho, general, estaremos mortos. Daemon sorriu e respondeu: Eles têm uma dívida comigo. Não nos tocarão. Pelo contrário, nos darão uma passagem livre. Além da dívida que têm comigo, eles não simpatizam com Beorhul. Astaro gargalhou e disse: Você é mesmo cheio de surpresas, hein, general? Mas em relação a eles não gostarem do atual reinado, não estou surpreso. Beorhul foi o rei que mais desagradou e colecionou inimigos dentro do próprio reino. Daemon riu e continuou: Mas apesar de conhecer outro caminho, não significa que não vamos bater educadamente na porta de Beorhul. Só temos que escolher quem irá bater a porta. Ash então propôs: A mamãe seria perfeita para isso. Ela é um perfeito cavalo de Troia. Quando perceberem o que deixaram entrar, será tarde demais. Astaro, curioso, perguntou: Por que um cavalo de Troia? Sua esposa tem algum poder especial, general? Daemon olhou para mim e depois falou: As sombras escolheram protegê-la e se abrigam dentro dela. Há um verdadeiro exército de sombras ocultas dentro dessa pessoa frágil que não representa perigo algum. O Duque Astaro me encarou e disse: Eu já estava para perguntar onde as sombras de quem me falou estavam. Estou impressionado com isso. Vejo que temos grandes chances de sucesso. Com a ajuda de Hunter, a conquista será rápida. Eu fiquei nervosa com a proposta de Ash, mas Daemon, Astaro e Abraxás pareceram gostar da ideia. Daemon então acrescentou: Acho que vocês dois deveriam acompanhar sua mãe. Seria interessante Beorhul achar que o que ele mais cobiça está ali de livre e espontânea vontade. Seria a distração perfeita. Todas as atenções estariam voltadas para vocês, enquanto nós invadimos pela retaguarda, digamos assim. Todos pareciam concordar. Acharam o plano de Daemon perfeito. Um mapa criado por magia pelo Duque Astaro mostrou pontos estratégicos, onde todos deveriam se posicionar, enquanto a atenção estivesse voltada para mim e meus filhos. O rei Hunter foi avisado que no dia seguinte aconteceria a invasão, e logo pela manhã ele chegou. Não tinha um exército, ele veio só. Eu olhei para Daemon sem entender e ele me explicou. Hunter é um Nephilim. Sua mãe era um arcanjo e seu pai o rei do submundo. O poder dele é impressionante. Sua esposa também é poderosa em uma híbrida de fada com uma bruxa. Por conta do grande poder deles, ninguém se atreve a incomodá-los em seu reino. Eu olhei para aquele rapaz que parecia mais jovem que Daemon e não conseguia acreditar que fosse um rei tão poderoso. Curiosa, então perguntei: se ele vive em paz com o abismo,
Por que está nos ajudando? Ele segurou minha mão e a beijou. Então me disse olhando em meus olhos, porque ele conhece meu desejo de querer ser livre do abismo e viver a nova escolha que fiz, viver livre com a minha família. Eu sorri, mas lá em meu íntimo eu sentia que Damon estava temeroso. Eu fui sua ruína. Por minha causa ele ficou preso e foi torturado no abismo por 666 longos ciclos, que na contagem humana seria 18 anos. Porém, a maior dor foi causada por mim, a pessoa que ele mais amava. As sombras dentro de mim me faziam perceber e sentir as coisas que aconteciam no íntimo dele e dos outros. Por isso percebi que ele temia a minha ida ao abismo. Por isso propôs que nossos filhos fossem juntos comigo. Mas eu mudei. Eu estava arrependida do que fiz. Fui egoísta e mimada, mas já não era mais assim. Eu amava a minha família e queria poder viver em paz com eles. Aquela apreensão dele me apertava o coração e doía. A confiança é frágil como uma lâmpada. Depois de quebrada, é difícil juntar os cacos. Eu podia sentir a apreensão de todos eles. As sombras me faziam ter esse sentido à minha volta. Se eu traísse a todos, como por certo era o que temia Damon e nossos filhos, não era só Damon que sofreria o castigo. As sombras diziam em minha mente que tudo daria certo, que não era para eu ter dúvidas. Elas me conheciam, me escolheram porque já sabiam de mim. Sabiam que eu trairia Damon quando me tocaram naquela vez em nosso apartamento, quando eu ainda estava grávida. Elas viram meu caráter. Se os generais tivessem ouvido o conselho delas, nossos filhos seriam os príncipes do abismo, mas enfiaram os pés pelas mãos. Agora, como eu, elas querem redenção da parte de Damon. Ele não sabia disso, que elas eram as mesmas daquele dia. Estavam como sempre foram, não mais a serviço do abismo, mas sombras livres e poderosas. Por isso me escolheram, pois já me conheciam. Eu era grata por Damon não contar como foi capturado e torturado no abismo. Se os outros soubessem, aquela união ficaria estável, e todos me veriam com desconfiança, ou talvez até pensasse que Damon os arrastou para uma armadilha. Meu coração doeu. De todos os erros que cometi na vida, trair Damon e nossos filhos foi o pior de todos. Meu silêncio fez Damon perceber ou imaginar o que se passava pela minha cabeça. Ele apertou minha mão e disse apenas para mim: "Posso estar louco, Alice, mas eu confio em você, meu amor. Tenho certeza que aprendeu sua lição. Nossos filhos também confiam em você. Sua grande prova se aproxima. Vai estar em um lugar onde o deslumbre e maravilhas que verá pode seduzir e desviar os propósitos. Seja firme em sua escolha, meu amor. Não deixe seus olhos e coração se deslumbrarem e se renderem diante de tudo que verá no abismo." Ele virou meu rosto para ele e me beijou. Me apresentou para o rei Hunter e depois me deixou na companhia de nossos filhos e foi se juntar com os outros. Beorhou estava em alerta. Ele não era burro e sentia que algo não estava certo. Era sutil, mas podia sentir um desconforto por detrás da orelha, digamos assim. Chamou o duque Agares e pediu que sondasse as coisas de forma discreta. Mandou que um de seus servos fosse chamar o Marquês Amon, e quando este chegou, ele lhe disse: "Sinto o cheiro de traição em meu reino. Sei que muitos aqui tinham verdadeira admiração pelo primeiro general Damon. Os que almejam o lugar dele e tinham inveja já estão do meu lado e me apoiam pelo simples fato de almejarem uma posição honrosa. Mas depois que Damon derrotou Damballa, senti um leve abalo na confiança de todos. Você e Agares são os lordes em que mais confio. No entanto,
Há uma mancha na confiança que tenho em Agares. Ele é conhecido por capturar fugitivos, entre outras qualidades, mas nunca me trouxe o general Daemon. Apesar de confiar ainda nele, pois me tem servido com lealdade, temo que me traia na presença de Daemon. Amon então perguntou: O que deseja de mim, Beorhul? Quer que eu casse o general Daemon? Quer que eu vigie o Duque Agares? Quer que reforce a segurança de seu reino? Beorhul se assustou com a última pergunta de Amon, e sabendo que ele poderia revelar o futuro, mandou que todos saíssem e o deixassem a sós. Então perguntou: Qual o futuro do meu reino, Amon? Sem poder se esquivar daquela pergunta, e ao mesmo tempo temendo a reação do rei, Amon se viu obrigado a responder. Ao pôr do sol do terceiro dia, Quezabeel, o anjo caído das ruínas, estará sentado no trono do abismo, governando em seu lugar. O Duque Astaro estará no braço direito dele. Eu serei seu braço esquerdo, e o Duque Agares sua retaguarda. Beorhul sentou-se pesadamente em seu trono. Seu ódio diante daquela revelação fez todo o abismo estremecer, e seu ódio por Daemon só crescia. Ele então perguntou: Está me dizendo que vai me trair? Amon respondeu: Estou lhe revelando o futuro como me pediu meu rei. E como foi com você, quando assentou-se no trono, assim será com seu sucessor. Todos do abismo seguirá quem sentar no trono em seu lugar. Beorhul se levantou e chamou um de seus servos. Mandou que este chamasse a todos os generais, o Duque Agares e o Duque Astaro. Quando seu servo saiu para fazer a convocação, ele disse ao Marquês Amon: Ninguém deverá saber o futuro do reino. Então, quando eu mandar que você revele o futuro do reino para eles, dirá o seguinte: Beorhul explicou em detalhes o que Amon deveria dizer em lugar da verdade. Queria que, se houvesse algum traidor entre seu exército, ou se rebelasse, ou desistisse de apoiar Daemon em sua luta contra ele. Quando todos os generais se reuniram na presença de Beorhul, ele disse em alto e bom tom: O Marquês Amon tem uma revelação sobre o futuro do general Daemon e sua rebelião contra o abismo. Ele deu a palavra para Amon, que disse: Daqui a 3 dias, o rei Beorhul terá em suas mãos a cabeça do general Daemon e de todos os que se uniram a ele. Os filhos do general estarão um de cada lado do rei como seus príncipes, e a mulher com quem o general se deita irá gerar filhos para o rei Beorhul. Um burburinho se fez entre os generais, e Beorhul teve certeza que haviam traidores entre seus generais. Mas aquela falsa profecia iria mantê-los na linha. Porém, notou a ausência do Duque Astaro e perguntou: Onde está o Duque Astaro? Depois de um breve silêncio, um arauto respondeu: O Duque Astaro saiu com sua legião para capturar o general Daemon. O rei Beorhul enfureceu-se e perguntou: E quando foi isso? E por que eu não fiquei sabendo? O arauto, assustado, respondeu: Foi há alguns dias, meu senhor. Ele pediu segredo. Disse que seria uma surpresa para o senhor. Beorhul se aproximou do arauto e o pegou pelo pescoço. E enquanto torcia, ele dizia: O maior dos traidores se revelou e partiu para se unir com meu inimigo, e você preferiu acatar a recomendação dele que ser fiel a mim. Você servirá de exemplo para os que pensam que podem me trair sem sofrer as consequências. O corpo do arauto começou a se desintegrar, começando pelos pés e mãos. Tudo ia se tornando cinza e pó, enquanto o demônio gritava de dor. Os outros observavam a cena, vendo no semblante de Beorhul o quanto ele estava apreciando aquele ato. Então, nada mais sobrou do arauto, apenas pó e cinza, que se espalhou pelo salão quando Beorhul
respirou sobre sua mão. Beorhou então olhou para seus súditos e generais e disse: Sei que muitos aqui têm verdadeira admiração pelo general Daemon. Eu mesmo já o admirei muito, ao ponto de torná-lo meu primeiro general. Hoje, no entanto, ele não passa de um traidor, e todos os que sonham em apoiar a causa dele serão considerados como ele, um traidor, e seu fim será pior que o desse arauto. O silêncio se fez no salão, e Beorhou mandou que as defesas do reino fossem dobradas. Deixou o Marquês Amon responsável por isso, e o Duque Agares mandou que continuasse observando a todos, e se um traidor fosse descoberto, que fosse levado até ele imediatamente. Daemon abriu uma fenda na realidade onde o caminho para o abismo podia ser visto. Olhou para mim e os meninos e soubemos que aquele era o nosso caminho. Shai e Ash assumiram suas formas de batalha. Com suas armaduras, a de Ash era vermelha com enormes asas negras, e a de Shai era azul, e suas asas também eram negras. Eu fui revestida pelas sombras, assumindo uma forma espectral, envolta em uma névoa negra, e acompanhei meus filhos quando eles alçaram voo, atravessando a fenda que se fechou em seguida. Hunter então perguntou para Daemon: Confia em sua esposa, General Daemon? Afinal, foi por causa dela que foi capturado. Se ela o trair de novo, todos nós estaremos correndo grande risco. Daemon nada disse. Sabia que uma informação como aquela não seria vista com bons olhos, mas o Duque Astaro se preocupou e questionou a Daemon. Que história é essa, Daemon? O que está escondendo de nós? Não estou escondendo nada, Duque Astaro. Apenas omiti uma informação que não achei relevante. Abraxás então perguntou: Desde quando traição não é relevante? Tenho que concordar com ele. Espero que não esteja arriscando nossas vidas por conta dos prazeres que sua meretriz humana lhe proporciona. Astaro falou, visivelmente irritado. Hunter então interveio. Me desculpe, general, eu não sabia que não tinha contado para eles. Não precisa se desculpar. Foi por causa de reações como essas que não contei. Mas Alice mudou. Ela sofreu e foi castigada durante todo o tempo que levei preso no abismo. Ela tem se empenhado para mostrar sua mudança, e eu confio no julgamento dos meus filhos. Astaro respirou fundo, balançando a cabeça em negativa, e disse: Quando Beorhou anunciou que você havia sido capturado, me perguntei como ele havia conseguido. Parece que sua esposa lhe deu de bandeja para ele. Eu chego a apostar que foi enquanto se deliciava com aquele corpo. E agora você envia de bandeja ela e seus filhos, tudo que Beorhou mais almeja, para o lugar mais sedutor do mundo, confiando que ela não vai lhe trair. Abraxás, visivelmente incomodado com tudo que acabou de ouvir, ameaçou a Daemon. Se nosso plano falhar, general, por causa de sua meretriz, eu mesmo vou arrancar sua cabeça e garantir que não exista casca compatível no mundo para que volte. Alice não vai nos trair, eu garanto a vocês. Hunter então disse: Eu acredito no general. Do contrário, eu não estaria aqui. Agora vamos seguir com o plano. Beorhou já passou da hora de ser destronado. Daemon organizou os cães do inferno, dividindo eles, com os arcontes, ele e o rei Hunter. O Duque Astaro tinha seu próprio exército, que já estava pronto para quando ele desse as ordens. O mapa foi dividido entre os três. Cada um deveria seguir para o seu local estratégico e aguardar o sinal. Daemon abriu outra fenda. Esta os levou para o abismo abissal, onde os 3 males primordiais já os aguardavam. Nem eu, nem meus filhos conhecíamos o abismo, mas as sombras sim, e elas nos guiaram até o castelo de Beorhou. Eu estava com medo, não só por mim, mas pelos meus filhos.
Sabia o quanto o rei do abismo era poderoso e tive medo que ele fizesse algo contra nós e que meus filhos não tivessem como se defender. Descemos antes da entrada do castelo, para que as sombras se ocultassem dentro de mim. Shai então me carregou e seguimos para a entrada. Assim que meus filhos pousaram às portas do castelo, criaturas horrendas e deformadas se aproximaram das muralhas. E quando nos viram, partiram para cima de nós com total hostilidade. Ash ergueu suas mãos abertas e quando ele fechou, partiu aqueles seres ao meio e os atirou suas partes para longe. O poder dele ali no abismo era extraordinário, muito maior e mais potencializado. Vendo aquilo, o responsável pelas portas deduziu quem éramos e abriu as portas impedindo qualquer outra criatura de nos atacar. Nós entramos, eu ia entre meus filhos que caminhavam imponentes enquanto aqueles seres demoníacos iam abrindo o caminho. Beorhó sentiu o poder de Ash e se levantou de seu trono e perguntou para Agares. Sentiu isso, Agares? Sim, meu senhor. E se aproxima daqui. Seria quem estou pensando? Os filhos do general Daemon? E por que estariam aqui? Por certo, aceitaram a minha proposta de reinar comigo no abismo. Não confio neles. Por que só agora aceitaram sua proposta, depois do pai deles estar livre? Tem algo errado. Saberemos em breve, Agares. Eles já se aproximam. Íamos caminhando e as criaturas do abismo nos davam passagem. Que lugar impressionante era aquele! Um reino deslumbrante, belo e repleto de riquezas. Quando matei Daemon com a intenção de vir viver no abismo ao lado do rei, não tinha noção de como esse lugar era majestoso. Aquelas criaturas não ousavam nos tocar, e muitas abaixavam a cabeça ao nos ver. Não sei por que motivo o rei me queria viva. Talvez me quisesse ao seu lado reinando com ele. Cada ala daquele lugar era impressionante, com suas colunas douradas e detalhes em pedras preciosas de tamanhos e formatos que eu jamais poderia imaginar. O chão era de cristal polido, era como se estivéssemos pisando em água. E o poder que vinha de Beorhó era sentido por nós, sem nem termos chegado onde ele estava. Imaginei que não seria tão fácil assim para Daemon derrotá-lo. Talvez essa investida dele fosse uma perca de tempo. A ala antes da sala do trono estava com o que eu imaginei ser os generais. Fiquei impressionada com o poder que vinha deles. E quando eles se curvaram para nós, como se fôssemos seus soberanos, meu ego se encheu e pensei como antes. Viver ao lado do rei poderia ser a melhor coisa a ser feita. Os males primordiais observaram o mapa que Daemon lhes mostrou. Cada um deles guiou um grupo para o ponto estratégico. Daemon criou portais em cada ponto, para que a passagem fosse feita sem dificuldade. Mas apesar de tudo estar seguindo conforme o plano, havia uma ruga de desconfiança em cada um. Em seu íntimo, Daemon temia que Alice falhasse e se rendesse aos prazeres do abismo. Mas dessa vez, se ela falhasse, deixaria de existir no mundo, pois seu colar ainda estava com ela. De seus pontos estratégicos, eles cercaram o castelo de Beorhó. Não precisavam lutar com todo o abismo. Bastava vencer Beorhó e os favores de seus súditos seriam para o vencedor. Amon estava à porta da sala real. Sabendo da profecia verdadeira, ele não compreendia a presença de nós três ali. Será que ele havia errado? Ele se perguntou para si mesmo. Eu e meus filhos paramos enquanto Amon nos examinava. Ele abriu a boca para dizer algo, mas a voz poderosa de Beorhó foi ouvida por trás da porta. Deixe-os entrar, Amon. São bem-vindos em meu reino. Amon nos encarou
e depois nos deu passagem. Aquela sala era uma verdadeira caixinha de joias de tão bela e suntuosa que era. Beorhou era alto, imponente e intimidador. Não tinha uma face demoníaca, mas um belo rosto humano com grandes chifres curvados para trás. Ele se levantou e mandou aproximar-nos. Eu e meus filhos o fizemos, e ele parecia realmente impressionado com nossa presença. Paramos a uma certa distância e ele então disse: por anos esperei por esse momento. Enfim aceitaram o meu convite. Terão lugar de honra em meu reino. E você, minha querida, será minha companheira. Irá gerar filhos poderosos para mim, tornando o meu reino o mais poderoso que já existiu no abismo. Shai então perguntou: o que o faz pensar que estamos aqui para nos aliar ao Senhor? Beorhou gargalhou e desceu. Começando a nos rodear, ele disse: e por que mais estariam aqui? Não seria para me desafiar. Apesar de poderosos, vocês dois não são páreos para mim. Precisam de seu pai para isso, mas pelo visto estão só. Então parou de frente para mim e disse: então, minha querida, gostou dos poderes que lhe dei? Posso dar muito mais que isso. Será a rainha de todo o meu reino. Terá domínio sobre todos os meus generais e meus súditos. Sua palavra será a ordem, e quem não acatar encontrará a morte. Só precisa me dizer o que realmente acontece aqui. Ele então passou a mão no ar, e como em uma tela de cinema me mostrou toda a vastidão do reino do abismo. Mostrou como se eu já fosse sua rainha, adornada de vestes finas, ouro e pedras preciosas. Meus filhos olharam para mim. Eu podia sentir a apreensão no olhar deles. Tudo o que eu sempre quis estava sendo oferecido a mim, e eu só teria que trair Daemon outra vez. Depois que todos estavam a postos, Daemon se dirigiu a seu lugar. Quando sentiu uma presença naquela parte do abismo, ele olhou para as maldades e perguntou: quem mais está aqui? Os males levaram Daemon até uma caverna onde, ao fundo, acorrentado à parede, estava Quezabel, o anjo caído das ruínas. Daemon então perguntou: por que ele está aqui? Ele não serve a lado algum. Beorhou encontrou com ele em uma de suas batalhas. Ele estava só e ferido. Se aproveitando de sua fraqueza, Beorhou ofereceu um lugar em seu reino. Ele recusou, e Beorhou o acorrentou nos porões do abismo. Nós o descemos para cá, para usá-lo em uma vingança contra o rei. Daemon se aproximou do anjo caído e perguntou: o que acha de sentar no trono do abismo como o novo rei do submundo? Os males primordiais sorriram. Sabiam que o general acharia uma boa utilidade para aquele anjo e gostaram da escolha dele. Quezabel ergueu a cabeça e olhou para Daemon, então perguntou: você é o general que se rebelou contra Beorhou? Se for, tem minha lealdade. Qualquer um que esteja contra aquele proscrito terá minha lealdade, mesmo que seja um demônio. Daemon mandou soltar ele e o levou junto para participar da invasão. Os males primordiais deram as armas do anjo e ele seguiu com Daemon para o seu ponto estratégico. De forma mental, Daemon deu sinal para a invasão. Cada um atravessou seu portal indo para o abismo superior. A divisão foi feita como na ilha, só que sem nossos filhos. A invasão foi simultânea e logo todo o castelo de Beorhou estava tomado. Os cães infernais se espalharam como formigas, pegando os demônios de surpresa. Estes eram estraçalhados e devorados. O rei Hunter usava seu colar, que se tornava uma lança e era controlado conforme a vontade dele. Dessa forma, vários demônios eram mortos, tendo seus corpos transpassados. Os arcontes controlavam os corpos dos demônios.
os fazendo lutar para eles, os manipulando para matarem seus iguais. Quando a notícia da invasão chegou aos ouvidos dos generais, estes quiseram entrar e avisar Beorhor, mas Amon não permitiu. Com um sorriso de canto ele disse: "O rei não quer ser incomodado, justo agora que o momento tão esperado por ele está acontecendo. Vocês podem dar conta disso, são só alguns rebeldes." Os generais se entreolharam e resolveram seguir o conselho de Amon. Ele riu. Sabia o que iria acontecer. Mesmo que Beorhor tentasse mudar a profecia, ela iria se cumprir. Daemon avançou usando os cães e abrindo os portais, lançando seus adversários no vazio, perdidos em uma dimensão sem fim, onde seus corpos eram consumidos de dentro para fora. Quezabel usava sua espada bica para matar os demônios, alimentando assim o poder dela. Quanto mais demônios ela matava, mais poderosa ficava. Duque Astaro sentiu a aproximação dos generais, então esperou. Quando eles se aproximaram, este falou com um sorriso macabro na face: "Os que são aliados do general Daemon, corte a cabeça de seus companheiros." 3 dos generais desembainharam suas espadas, mas os outros largaram as suas. Não ofereceram resistência, não iriam perder suas vidas por causa de Beorhor. Então foram poupados. Os aliados se juntaram ao exército do Duque Astaro. Os outros que se renderam foram entregues aos arcontes, que os manipulavam, fazendo com que eles usassem seus exércitos contra os que ainda se mantinham fiéis a Beorhor. Cada nível do abismo ia sendo conquistado, pois o plano de Daemon era perfeito, justamente por ser um ataque surpresa. O rei do abismo tomou Alice pela mão, a afastando dos seus filhos, e logo toda a roupa dela mudou. Ela estava vestida como na visão que ele acabara de lhe mostrar. Com um movimento de mão, ele fez um trono se erguer ao lado do dele e então disse: "O que me diz, minha cara?" Alice olhou para tudo aquilo. Olhou para seus filhos, e eles olharam para ela temerosos. Lá no fundo, os dois sentiam que aquilo era tentação demais para ela. Começaram a achar que servirem de distração não estava sendo uma boa ideia. Esperavam que seu pai soubesse o que estava fazendo, pois um erro naquela altura e os 3 ali dentro estariam mortos. Agares não estava gostando daquilo. Sentiu que tinha algo errado. Beorhor parecia cego em sua obsessão pelos filhos e mulher de seu ex-primeiro general. Ele então saiu da presença de Beorhor, mas quando tentou abrir a porta, esta estava trancada. Ele então bateu na porta e gritou por Amon: "Marquês Amon, abra a porta! O que está acontecendo? Por que a trancou?" Amon riu e, depois de deixá-lo gritar por algum tempo, respondeu de forma sarcástica: "Morte a todos os que são contra o primeiro general Daemon." Agares estremeceu ao ouvir aquilo. Como ele suspeitava, havia algo de errado. Ele olhou para o rei, que parecia alheio a tudo, e correu para avisá-lo. Mas em seu trajeto pelo imenso salão, um espelho negro surgiu em sua frente. Não podendo parar, acabou caindo dentro dele, sendo lançado para fora da sala por outro espelho que surgiu do lado de fora. Amon sorriu e disse: "Por que demorou tanto, Duque Agares? Já estava ficando entediado." Agares não entendia o que havia acontecido, mas Shai e Ashi observavam tudo, e quando perceberam que Amon estava do lado do seu pai, manipularam seus espelhos negros, lançando o Duque para fora da sala. Alice retirou suas mãos das mãos do rei e respondeu: "Meu amor e lealdade pertencem ao general Daemon."
Eu prefiro morrer a ser sua rainha e gerar suas crias. Não vou traí-lo nunca mais. Beorhô sorriu e disse: Eu já esperava uma resposta como esta. Saiba que foi um erro vir até aqui. Será minha e vai gerar minhas crias, por bem ou por mal. Os olhos dele assumiram um vermelho como chamas de fogo, e ele falou com voz animalesca: Sombras, cumpram sua parte no acordo. Beorhô se afastou e Alice caiu de joelhos no chão, se contorcendo. As sombras começaram a sair dela e a rodeá-la, enquanto Beorhô gargalhava e dizia: Seria menos doloroso se tivesse dito sim, minha querida, mas estou feliz em poder torturá-la e quebrá-la e depois ter o que quero. Shai e Ashi desembainharam suas espadas, que ficaram cobertas de chamas, e pela primeira vez vi suas formas reais. Imaginei que eles estavam usando seus poderes ao máximo. Beorhô, vendo aquilo, se enfureceu com a afronta, e também assumindo sua forma, que era bastante poderosa em forma e tamanho. A luta entre os três fazia toda a sala estremecer. Cada golpe de suas espadas, rajadas de chamas e energia, rebatiam nas paredes douradas, fazendo as mesmas se racharem. Meus filhos usavam seus espelhos negros dimensionais para mudarem de posição e atacarem Beorhô. Mas quando este percebeu a forma como eles usavam os espelhos, ele interceptou Ashi em um de seus ataques. Depois de uma luta onde nenhum dos dois lados vencia, Amon disse a Agares: Quer mesmo continuar com isso? Logo que Isabel e o general Daemon estarão aqui, e o reinado de Beorhô terá fim. De que lado quer estar, Duque Agares? Agares olhou furioso para ele e perguntou: Como pode lutar contra a sua própria profecia? A cabeça do general Daemon estará nas mãos do rei ao amanhecer. Amon gargalhou e disse: Não foi isso que profetizei. O rei me fez mentir para vocês, como garantia de que não seria traído. Mas a profecia verdadeira garante que o anjo caído das ruínas será o novo rei do abismo. Agares ficou perplexo. Estava lutando uma guerra perdida, arriscando sua vida para nada. Ele abaixou sua espada e perguntou a Amon: E o que será de nós? Os que servimos a Beorhô, seremos mortos com ele? Amon observou por um momento e respondeu: Você e sua legião farão parte da guarda real de Quezabel. Mas caso se oponha, acabará como os outros, mortos, servindo de alimento para sua espada. Nesse momento, ouviram um tombo forte na porta. Era Ashi, que recebeu um golpe violento de Beorhô. Eu me contorcia lutando contra aquelas sombras, mas podia sentir um ódio que até então estava oculto e eu não entendia o porquê daquilo. As sombras estavam me torturando, me retorcendo por inteira. Elas enganaram a todos, elas me enganaram. Não me escolheram, sempre estiveram ao lado do rei. Eu podia sentir sua lealdade a ele agora. Eu sofria ao ver aquele demônio machucar meus filhos, mas não podia fazer nada. No fim, eu era um estorvo. Mesmo muito machucados, meus filhos lutaram com aquele demônio que era superior a eles até em tamanho. A última coisa que me lembro foi de ver a porta ser destruída por um anjo com asas negras e uma espada flamejante nas mãos. Quezabel e Daemon lutaram lado a lado junto com Shai contra Beorhô, que apesar de cansado e muito ferido, pois subestimou os poderes de Ashi e Shai, ainda teve fôlego para lutar com eles.
mas foi vencido quando Quezabel o transpassou com sua espada à bica. Daemon abriu um portal, o banindo para o abismo abissal, onde os males primordiais já o esperavam, o aprisionando no mesmo lugar onde Quezabel ficara por anos. Daemon tentou se aproximar de mim, mas as sombras não permitiam. Elas eram como um redemoinho desordenado, lançando para longe todos os que tentassem se aproximar. Elas estavam sugando a minha vida e a minha eternidade. Eu estava morrendo e nem Daemon nem meus filhos podiam fazer nada. Daemon e Ashe, que estava bastante ferido, se culparam por terem sugerido e apoiado a ideia de me pôr como distração. Quezabel observava o sofrimento em que Daemon e nossos filhos se encontravam, vendo aquilo acontecer comigo. Para ele, acostumado às crueldades e maldades dos demônios, era estranho aquele comportamento. Não deveria haver um sentimento como aquele no coração gelado e vazio de um demônio. Ainda mais sendo este demônio o General Daemon. Não foi à toa que se tornou o primeiro general de Beorhul. Ele então, usando seu poder telecinético, através de sua voz, ordenou às sombras que voltassem para dentro de mim, aprisionando elas, e disse a Daemon: "É só o que posso fazer. Terá que achar um meio de curá-la disso, general, ou essas criaturas irão consumi-la até não sobrar nada de sua existência." Daemon me tomou em seus braços. Eu estava numa espécie de coma. Não sabia de nada que acontecia à minha volta. Ele se retirou do abismo. Apesar da vitória, estava triste e sentia como se ele tivesse sofrido uma derrota. Saiu com nossos filhos depois de Quezabel garantir que ele não seria mais incomodado no mundo humano. Os arcontes também fizeram acordos com ele antes de partirem. De resto, foi como Amon havia profetizado. Muitas revoltas internas vieram dos que não estavam de acordo com o governante atual, mas a maioria aceitou e respeitou o novo rei, jurando lealdade a ele. Ao chegar em nossa ilha, o rei Hunter fez uma proposta para Daemon. "Deixe-me levar sua esposa para o meu castelo e deixá-la aos cuidados de Eva. Tenho certeza que ela achará uma solução para salvá-la." Daemon conversou com nossos filhos, que concordaram, pois a sala de cura não foi pensada para o que estava acontecendo comigo, e se nada fosse feito, eu acabaria morrendo. O rei Hunter me levou. Daemon e nossos filhos apenas olharam a minha partida, desejando que eu voltasse com vida. Se dedicaram a restaurar a ilha, pois o ataque de Damballa havia destruído muitas partes dela. Como a ilha de Daemon não fazia fronteira com país algum, sua única preocupação era com ela e o bem-estar de todos os que estivessem nela. Mas como nossos filhos faziam e como prometeu a Hunter, ele passou a fazer. Saía junto com Ashe e Shai, sempre indo onde alguém precisasse de ajuda. Voltavam ao amanhecer, e como não havia mais ameaça, não precisavam manter a ilha em constante proteção, apenas a mantinham em vigilância através dos cães. Duque Astaro sempre fazia uma visita para contar de suas façanhas e conquistas e de como a escolha de Daemon fora melhor que a dele. Então ele contou a Daemon o que eram as sombras dentro de mim. "Sabe, general, fiquei intrigado com uma coisa. Durante a invasão ao abismo, de todos os demônios que se opuseram a você, eu senti falta de um, ou melhor, de uma. Onoskelis, sua ex-amante. Ela quem mais te odiava
e nem deu as caras para lhe enfrentar. Então, numa conversa acalorada com o meu nobre amigo Duque Agares, ele me contou a seguinte história. Beorhou ficou irado com o fracasso dela em não arrancar de você a localização de sua ilha. Então ele lhe deu uma chance de se redimir. Ele a transformou em uma legião de sombras negras e depois fez um acordo com as sombras verdadeiras que mantinha prisioneiras no abismo. Ele as soltaria se elas levassem o Noskelis até sua esposa, pois para as sombras nada está encoberto, nem sua ilha. Ele poderia ter enviado as sombras, mas assim que se vissem livres do abismo, ele correria o risco de perdê-las. Então fez esse acordo com elas. Aquelas sombras presas dentro de sua esposa é o que restou de sua algoz, e que tinha como missão guiar e obrigar sua esposa a se render a Beorhou e trair você pela segunda vez. Mas como você disse uma vez, ela é bem resistente, preferiu morrer a se render. Daemon suspirou e disse: Alice não está morta, está presa dentro de si mesma junto com aquelas sombras, que agora eu sei quem são. Eu sinto muito, Daemon. Apesar de não me apegar a humanos, admiro seu sentimento. Mas isso é a guerra, meu amigo. Sempre há baixas. Daemon se calou. Sabia que Astaro estava certo e que talvez Alice fosse sua perda, mas justo o motivo de toda sua rebelião não era correto. Eu acordei com uma brisa fresca invadindo o quarto. Quando abri os olhos, vi uma jovem linda sentada em uma cadeira olhando para mim. Tinha lindos cabelos loiros e olhos verdes brilhantes e tão penetrantes que eu sentia que ela podia ver meu interior. Eu me levantei e percebi pelo ambiente que não estava em meu quarto. Fiquei preocupada, mas não assustada. A linda jovem se levantou e se aproximou de mim. Sentou-se à beira da cama e me perguntou: Como se sente, Alice? Pela pergunta, imaginei que algo havia acontecido. Então tentei lembrar, mas minhas lembranças estavam confusas, pareciam embaralhadas. Vendo minha confusão, ela disse: Me chamo Eva, querida. Você está no castelo do Rei Hunter. Está aqui há 2 anos. Durante esse tempo eu estava tentando de todas as formas salvar sua vida. As sombras dentro de você a estavam matando. O anjo caído que ajudou seu marido a derrotar o rei prendeu elas em seu corpo, então eu usei o meu conhecimento e minha magia para curar você. Foi demorado, mas eu consegui. Aos poucos minhas lembranças foram voltando. Lembrei do anjo abrindo a porta e depois só a escuridão. Foi assustador saber que eu estava nesse estado há 2 anos. Olhei aflita para ela e, temendo pela resposta, perguntei: E meus filhos? E Daemon? Estão bem. A estratégia do general foi bem sucedida e ele buscou os aliados certos no abismo. Pedirei a Hunter para avisá-los que despertou, mas precisará ficar mais um pouco de tempo aqui comigo. Fiquei confusa, mas Eva me explicou. Tem o poder sombrio dentro de você, que um dia foi um demônio. Vou ensiná-la a controlar esse poder para que não machuque ninguém ao usá-lo. Eu tentei tirá-lo de você, mas ao prender as sombras em seu corpo, o anjo selou elas a você. Sei que está ansiosa para ver sua família, mas terá que ter paciência. Ao final de 3 anos, fui levada de volta para casa pelo Rei Hunter e sua esposa Eva. Daemon e meus filhos me esperavam.
Eu podia ver ansiedade e felicidade no semblante deles. Nossa família estava reunida outra vez, e nada nem ninguém iria nos separar. Tudo ia bem, vivíamos sem medo, sem preocupação, até chegar a nós uma notícia que deixou Damon preocupado e apreensivo. Um caçador e exorcista dizimou metade da legião do Duque Astaro. Mesmo eles disfarçados de humanos, foram reconhecidos por ele, que podia ver através de suas cascas. Esse caçador tinha inscrições pelo corpo e carregava uma espada que pertenceu a um gigante de fogo nórdico, chamado Surtur. Mas para os demônios, essa espada era a Flamígera. Numa manhã acordamos com Shai batendo a porta do nosso quarto. Parecia preocupado. Havia um homem caído na areia de nossa ilha. Parecia um náufrago. Seria mais um dos que chegam à ilha por meio de algum naufrágio e Damon sempre ajuda, se não fosse por um detalhe. Ele tinha inscrições pelo corpo e carregava presa à bainha uma espada, uma bem conhecida dos demônios, a espada Flamígera. Olá, sombrios. Quero agradecer a todos vocês que participaram comigo dessa aventura, nessa história diferente de todas as que já contei. Obrigada pela companhia de vocês e convide seus amigos para conhecerem o canal. Compartilhe, curta, se inscrevam. Você que vem até aqui e não é um inscrito, sinta-se à vontade para se tornar parte da família de Sombrios. E até a próxima!